Olá, boa noite. Bem-vindos a esse pós-jogo do canal do Bolivar, de Atlético 0, Flamengo 1, vale pela finalíssima da Copa do Brasil 2024. Acabando de chegar da Arena, a gente começa esse pós-jogo, claro, né, com uma derrota doída, dolorida, né? O Atlético não teve força diante do Flamengo para reverter essa situação e acabou perdendo mais uma vez por 1-0. E essas imagens aí refletem muito o que foi o ambiente da Arena MRV após, né, a derrota do Atlético, a conquista do Flamengo do seu pentacampeonato, a primeira volta olímpica da Arena MRV, mas representa também o que foi antes da partida. O que foi antes da partida, né? O pessoal da segurança com muita dificuldade de conter. É importante que seja tomado medidas no sentido de coibir, de desestimular que esse tipo de situação se repita, porque não é a primeira vez que acontece. O que houve de invasão na Arena MRV hoje foi uma coisa, assim, inacreditável. Por volta de 200 pessoas, 150, não interessa. E de uma forma muito agressiva, muito violenta, que eu vejo isso. Eu estava ali entrando na esplanada um pouco antes, gás de pimenta em função da primeira tentativa em relação a isso. Houve uma postagem do policiamento de choque ali, junto com o pessoal que trabalha na arena, mas aquilo ali foi represando a demanda, né? Muita gente se aglomerando ali. Eu estava justamente ali na grade para entrar, e claro que quando abriu, aconteceu o que estava acontecendo e o que acabou acontecendo. E no final também, essas cenas lamentáveis, em relação a esse jogo na Arena, que marcou a derrota do Atlético e a conquista da Copa do Brasil pelo Clube de Regatas do Flamengo. Nós vamos falar muito do jogo, mais uma vez esse pós-jogo, né? Sempre na companhia, já virou tradição, do grande jornalista Vitor Martins, que mais uma vez nos brinda essa noite para a gente analisar essa perda do título do Atlético. O Atlético chegou precisando reverter o placar, fazer 2-0. O Atlético chegou a ter algumas chances no primeiro tempo, né? O Flamengo também, sempre muito perigoso, né? O Atlético teve chance com o Scarpa logo no começo, depois com o Hulk de falta, depois batendo firme. O Flamengo também chegava com muito volume, com muita qualidade. Fato é que o Atlético não teve força. Eu conversando com muitas pessoas após o jogo e mesmo durante, né, senti um pouco mais de energia do Atlético, mais de punch, né, para definir essa situação. Fato é que o gol acabou não saindo e no lance seguinte ali, impressionante como que aquela bola do Atlético, o Allan Kardec acaba furando, não entrou, e aí o Plata acaba fazendo o Flamengo 1-0 aos 35 minutos do segundo tempo. E ali, realmente, já estava, a Inês estava morta, como se diz, né? Porque o Atlético realmente chegou a criar, teve 19 finalizações contra os 18 do Flamengo. Foi um jogo tecnicamente muito disputado, mas eu tenho a sensação que o Flamengo ainda teve uma rotação ainda mais forte, julgando com o resultado, julgando com a inteligência, aproveitando que o Atlético precisava sair para tentar achar os gols que levariam, pelo menos, para a cobrança de pênalti, e aí com muita qualidade, levando muito perigo ao gol do Atlético, né? Fato é que o Atlético acabou perdendo essa final no jogo do Maracanã, onde o Atlético acabou sofrendo 3-0, teve o gol do Allan Kardec, que manteve um fio de esperança, mas não foi suficiente para que o Atlético tivesse a força para vencer o bom time do Flamengo. Então, foi uma derrota na bola, né? Preferiu perder na bola, lutando, né? Parte dos torcedores aplaudiram o esforço do time do Atlético, mas foi um esforço que eu acho que ficou abaixo no termo de vontade, sinceramente, e deixou muito claro, sem dúvida alguma, que o Flamengo mereceu, porque tem um time melhor. Nós estamos começando esse pós-jogo, são exatamente 8 horas e 22 minutos. Lembrando que o pós-jogo e o canal do Bolivar tem um oferecimento de KTO, no The Odds, né? Você tem mais de 18 anos, gosta de fazer uma fezinha assim como eu? Eu gosto, eu realmente gosto. Mas tem que ter responsabilidade. É para brincar, é para divertir,
né? Eu estava realmente muito confiante no Atlético, por exemplo. Achei que o Atlético venceria por 2-0 e levaria essa decisão nos pênaltis, né? E caso tivesse ido nos pênaltis, não tenho dúvida nenhuma, né? Pela partidaça que o Everson fez, né? Eu acho que o que fica também de consolo é importante a gente dar uma menção honrosa ao grande goleiro Everson, tão contestado por alguns, por uma minoria, mas que provou mais uma vez que é um baita goleiro, né? O Rossi também do Flamengo teve uma atuação destacada, como eu disse, 18 finalizações do Flamengo, 19 para o Atlético, mas as finalizações do Flamengo e as intervenções do goleiro Everson foram qualquer coisa de inacreditável, né? Foram defesas assim que manteve o Atlético vivo até o gol do Plata aos 35 do segundo tempo. Mas graças a uma atuação impecável, né, do goleiro Everson, né? Não posso dizer da mesma maneira, de uma maneira coletiva, não estou dizendo que não houve esforço, não estou dizendo que não houve luta, mas eu ainda assim achei que o Atlético esteve uma rotação abaixo, tá? Então nós vamos passar por esse pós-jogo, te convido a ficar ligado, se não segue ainda o canal do Bolivar, se não conhece, né, faça a sua inscrição, ative as notificações, né? Temos esse pós-jogo que já virou tradição, exatamente 8 horas e 24 minutos, na nossa doce querida BH, capital mundial do Galo, né? Que está de cabeça inchada e com razão. E o melhor para isso, o melhor a se fazer para isso, está aí, ó. Essa é a dica. Na Savassi, são 6 lojas na Savassi, do Rei do Pastel. Ninguém é rei por acaso. É o melhor pastel de BH há mais de 30 anos. Meu amigo, meu irmão, Alexandre Fidelis, o grande Xandão, pai da Larinha, estava conosco, fomos no campo. Um abraço, Xandão. Dá um beijo na Lalá, né, que tá linda demais. Lalá, não foi dessa vez. Falo isso com você e falo com o Pepe também, que é outro querido, né? Pepe estava emocionado lá. Pepe, que é filho do Rubinho e da Bruninha, que são 2 queridos amigos que eu estimo muito, do fundo do coração. Então é levantar a cabeça. Atrás de morro vem morro, né? Então é por aí. E achei muito legal que a torcida do Atlético, logo tomando gol, já como é quem diz. Vamos ganhar a Libertadores. E é por aí. Viu? Olha lá. Um beijo para você, um abraço, meu irmão Xandão. E é no Rei do Pastel. Tem muita gente no Rei do Pastel espalhado nessa Savassi aí. Você sabe que em toda esquina tem um Rei do Pastel, que é o melhor pastel de BH. É de carne, é de queijo, é de palmito. Enfim, é realmente delicioso, porque além de um ótimo produto, além de ser delicioso, o melhor pastel de BH, também tem um atendimento de primeiríssimo, uma cerveja geladíssima. Deixa eu voltar esse banner aqui. Infelizmente, e vamos fazer esse pós-jogo. Eu falo assim, realmente estou desgastado, assim como a massa do Galo, que está chegando agora, mais de 1.200 pessoas. Quero saudar cada um, quero agradecer a todos que me encontraram hoje na Arena MRV, pela confiança, pelo carinho. Lembrando que a gente fez um pós-jogo de lá, mas aqui a gente tem um pouco mais de estrutura, mais de tranquilidade e conta também com a sabedoria, com a sapiência do grande jornalista Vitor Martins, que eu vou trazer para o palco agora para bater bola conosco, né? Vitão, muito bem-vindo a esse pós-jogo, que já virou tradição, você sempre conosco, uma derrota onde o Atlético, eu vinha falando, Vitão, lutou, mas não foi suficiente. Ficou claro que a conquista do Flamengo foi uma conquista merecida, o Flamengo tem mais time, o Atlético acabou perdendo essa final lá no Maracanã, quando saiu derrotado por 3-1, e o Flamengo também é um time muito cascudo, muito experiente, com muita qualidade, que soube administrar muito bem, né? Jogou para cima, não se acovardou. O Atlético, como eu disse, eu acho que faltou um pouco mais de força, de punch. O fato é que o Atlético sai derrotado e perde essa decisão, a primeira decisão da Arena MRV. Bem-vindo, Vitão. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Boa noite, Bolivar. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Boa madrugada, bom dia para quem estiver vendo em outros horários. Faz parte da caminhada do futebol, né? Futebol é um esporte que, mesmo com derrotas doídas e sofridas, a gente continua apaixonado por ele, que é legal esse esporte. E em campo, né? É uma derrota em campo, inquestionável. O Flamengo foi melhor do que o Atlético. No Rio de Janeiro não precisa nem dizer, mas na Arena MRV também achei que o Flamengo foi melhor. É óbvio que quando você abre com um resultado com 2-0, né? Você tem 2 gols de vantagem, o Flamengo soube jogar com isso. A gente passou algo muito parecido 10 dias atrás, contra o River Plate, na Argentina,
O Atlético teve uma partida em função do 3-0 que ele abriu na ida, e isso condicionou completamente a partida de volta. E foi o que a gente viu na Arena, o Atlético tendo que, ao mesmo tempo que você tem que atacar e forçar o Flamengo, você também não pode dar tanto espaço, porque é um time tão qualificado, né? Eu acho que em termos de time, né, Bolivar, se a gente pegar o 11-11, dá um equilíbrio. Você vai achar um aqui melhor, o outro daqui melhor, aí fica ali um 6-5, dependendo da opinião de alguém, fica um 7-4, mas é um equilíbrio entre os times titulares, mas a discrepância dos dois a gente vê pelo elenco, né? Pela a potência financeira que o Flamengo se tornou. O Flamengo se deu ao luxo de ter um Bruno Henrique no banco de reservas, que entrou no segundo tempo e causou um arraso ali na etapa final, né? Como que joga bola o Bruno Henrique. Enfim, toda a qualidade que tem o time do Flamengo. Acho que o Atlético fez uma campanha muito bonita na Copa do Brasil. E isso faz parte do futebol, infelizmente. É um dia de dor, um dia de sofrer, de perder uma final. Mas você vai pegar o histórico do futebol, é isso. Os grandes campeões também têm seus dias de vice, seus dias de tristeza. E os grandes vencedores são aqueles que sabem perder. Esses são os grandes vencedores. Então o Atlético tem muito de lição de tirar dessas duas partidas contra o Flamengo, no Maracanã e na Arena MRV, porque no dia 30 tem uma decisão que já era mais importante do ano, mas agora ganha ainda mais peso para a temporada do Atlético, né? Porque por tudo que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro, é pouco provável imaginar que esse time vai conquistar uma vaga na próxima Libertadores via Brasileirão, né? Então, além do título, que é o título mais importante que a gente disputa do continente todo, também tem um impacto muito grande na temporada seguinte do Galo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, de fato, ficou muito claro, realmente, que até pelo investimento que é feito pelo Flamengo, né? E ficou claro também, né, Vital? O primeiro jogo, realmente, o Atlético chegou a estar perdendo ali por 3-0, né? Foi uma atuação muito ruim do Atlético, irreconhecível do Atlético, levando em consideração uma final e um arquirrival, né? É a maior rivalidade do futebol brasileiro. E hoje na Arena o Atlético teve uma postura, não poderia ser diferente, de se lançar para o ataque, mas deixando muitos espaços. Então eu vou registrar algumas participações daqui a pouco. Bora lá. Manda mensagem para cá, são mais de 387 comentários, nós temos 1.546 pessoas ligadas ao vivo. Pessoal que ouvir falar sobre o jogo. 8h30, mas antes de entrar no jogo, que a gente sempre faz, e antes de passar a palavra também a quem manda mensagem para a gente, eu gostaria da sua opinião com essas imagens que nós começamos esse pós-jogo, imagens fortes, lamentáveis, né? Tudo que aconteceu na Arena também, dentro de campo, mas fora de campo, sobretudo, Vitão. Eu também tive muita dificuldade ali, o portão fechou, bomba de gás lacrimogêneo ali para dispersar a turma. Depois, muito tempo esse portão fechado, represando uma demanda muito grande. E depois, quando eu consegui entrar, eu estava ali no Brahma Norte, atrás do gol ali, defendido pelo time do Flamengo no primeiro tempo, né? Aí o que aconteceu? Fechou o portão, porque não tinha mais controle. A porta, eu passei naquele portão, naquele gradil, né? Naquela grande de ferro ali, e foi a conta de eu entrar ali e ali fechar aquela situação. O mesmo aconteceu comigo. Devido à quantidade de gente em relação a essa invasão. Como é que é chamado isso? É cavalo o quê? Cavalo, você sabe? Não, é cavalo de Troia, não, é um cavalo... O pessoal me explicou, porque é o movimento que eles fazem, que é o seguinte, o que acontece? Vou explicar para o pessoal por que acontece essa invasão. Muitos desses torcedores, eles têm ingresso. Então, eles entram, eles passam pela revista, passam tudo ali. Aí, o que acontece? É orquestrado, isso aí eu sei, já busquei informação, porque é o seguinte, contra o River já aconteceu, não com volume tão grande como aconteceu hoje contra o Flamengo no final. Então, Atlético e Polícia já estavam cientes do que aconteceria hoje. Por ser final, é um jogo de grande apelo, todo mundo quer estar no estádio, cabe 45 mil pessoas, muita gente não tem nem dinheiro para comprar, enfim, você tem uma série de fatores. Sim. E o que acontece? O pessoal estava ciente dessa aí. Aí o pessoal entra normal e é orquestrado de juntar um volume muito grande de pessoas fora do estádio na entrada, sem ingresso, e eles fazem uma pressão para entrar. Ao mesmo tempo, quem tem ingresso faz uma pressão do lado inverso. Então você cria um tumulto muito grande e acaba tendo que... O pessoal entrando. Muita gente entrando sem ingresso. E eu vou relatar o que aconteceu comigo, o pessoal entender, para quem não foi na Arena hoje. Como um amigo está fazendo um curso de mestrado, doutorado, enfim, não sei exatamente o que é, ele tem que entregar uma prova amanhã.
e ele provavelmente não ia conseguir ir no jogo por causa dessa prova. Só que ele conseguiu antecipar algumas questões, ele recebeu essas questões cedo e tal, mas ele poderia sair de casa por volta de 1h30. Então eu fui mais tarde. Eu cheguei na arena por causa do trânsito e tudo, saí de um pouco mais tarde de casa. Eu cheguei na arena, era um pouco antes de 3h30. O estacionamento já estava lotado, você tem ideia, tinha mais carros do que vagas, pelo menos no piso 3, que foi onde a gente parou no estacionamento, piso 2, perdão. Onde a gente parou, tinha mais vagas, mais carros do que vagas. Quando eu subi, que eu tive o acesso da escada do estacionamento para a esplanada, já eram 3h30 da tarde. Eu olhei à direita, eu vi que era muita gente, era assim, fácil, mais de 1.000, 2.000, eu não tenho essa noção, mas assim, era questão de milhares de pessoas, muita gente correndo. Que é da entrada lá, quando você passa da revista lá na entrada, para a entrada da esplanada, em direção aos portões das torcidas organizadas, mas muita gente. Nisso, eu fui com o Vitinho, meu amigo com o filho dele, mais um outro amigo, a gente estava em 5 pessoas, e fomos para o portão 3, que é das cativas. No portão 3, na hora que eu fui entregar o meu celular para a moça ler o QR Code do ingresso, ela espera que eu olhe para trás, 3 torcedores pulando catraca. Como eram só 3, os seguranças que estavam ali conseguiram conter os 3 que voltaram e fugiram, saíram correndo esses 3 torcedores. Nisso, eu já fiz aí a gente já entrou, eu já estava na catraca, mas já entramos todo mundo ali. No que eu já entrei, que eu olho para trás, veio aquela galera, mas muita gente, eu até filmei, pus no Twitter essa imagem, fiz um filme muito curto, porque estava perigoso, porque, assim, vou repetir, eu não tenho noção, igual esse povo que mexe lida com público, né, de bombeiro, polícia, mas na minha percepção, mais de 500 pessoas entraram facilmente pelo portão 3. Isso que eu vi. Filmei uma pequena parte, que vendo. Aí que você falou, eles baixaram a porta, o pessoal quebrou a porta, arrebentou a porta, continuou entrando, quebraram catraca, enfim. Era um volume tão grande que os seguranças não estavam dando conta. E até por causa dessa invasão, eu nunca tinha visto a cativa, o setor da cativa tão lotado como estava hoje. E muitas brigas também. Confesso que não é meu hábito, não, mas por questão de segurança, a gente estava com 2 crianças, a gente foi embora um pouco mais cedo do estádio, por bomba, estourando na cativa ali, muita briga, não estava um ambiente legal, aí vou repetir o que eu coloquei no Twitter. Perder, né, Bolivar? Perder e ganhar é do jogo. Um dia você ganha, o outro você perde, perdeu em campo, uma derrota incontestável. O Flamengo mereceu vencer as 2 partidas, campeão com toda a justiça. É triste, é dolorido você ver um rival levantar a primeira taça no estádio. É ruim, mas isso não é vexame. Isso faz parte do jogo. Vexame é o papelão que foi feito depois. Isso sim é vexame. Comportar dessa maneira é vexame. Porque para ganhar você tem que saber perder. Isso faz parte do processo. É um jogo. É um jogo. Cara, futebol é assim, perdeu, enfia o rabo entre as pernas, abaixa a cabeça, lambe a ferida, que semana que vem você tem jogo. É assim que funciona. E assim, acredito, por tudo que foi visto, o Brasil inteiro vendo, né? Que é uma ação legal da CBF, essa de colocar, já fez ano passado, repetiu esse ano, de colocar a Copa do Brasil como jogo exclusivo do dia, então dá uma atenção, todo mundo vê. Acho difícil o Atlético não escapar de punição. E justa, né? Uma punição que, se vier da arena, justa, quem sabe para aprender, pessoal, que não é porque tá perto do campo ali que você pode arremessar, querer invadir, não. Para mim, isso aí foi mais triste do que a perda do título, Bolivar. Eu também acho lamentável realmente, eu fiquei surpreso realmente, e com a violência que, né, com essa turma entrou, e com trocação, com briga com o pessoal que procura fazer a segurança ali, e, enfim, e as imagens desse início desse pós-jogo dizem por si só, realmente lamentável. Lamentável. Vitão, dito isso, vamos tratar do jogo, mas antes disso eu quero registrar a participação do pessoal que está ligado conosco. Estamos mais com uma audiência maciça, 2.045 pessoas, 2.045 pessoas ligadas nesse pós-jogo do canal do Bolivar, de Atlético 0, Flamengo 1, Flamengo campeão da Copa do Brasil 2024. O Rafa Jekyll está aqui conosco, Edmar Pereira Reis, o Alex Fabiano está conosco também, o Luiz Antônio Cunha Guimarães, Vitão, está sempre conosco, né? Boa noite, Bolivar, e Vitor Martins acompanhando o pós-jogo, direto de Piuí, Minas Gerais. Meu coração está dolorido pelo que vi hoje, Bolivar. Infelizmente, não vê aquela raça do time em campo. Eu também não, Luiz Antônio, eu também acho que teve luta, teve tudo, mas não estava. E, de alguma forma, eu acho que a torcida também percebeu isso.
né? Que houve, claro, uma luta, uma doação, mas não à altura de uma decisão de um time que precisava reverter um placar como esse. Tanto é que a atmosfera é uma festa fantástica ali no recebimento do time em campo, muita fumaça, que acabou, inclusive, atrasando o início da partida, mas depois, a partir do momento que o tempo foi passando, né, o Flamengo foi criando algumas chances, o Everson fazendo já defesas importantíssimas logo no começo, né, e a gente não sentia no Atlético ali aquela força, aquela esperança ali, no sentido de aquele grito de eu acredito que saísse do fundo da alma. Foi até cantado, né? Mas não era uma coisa assim que passasse tanta confiança. Eu acho que muito em função disso. Mais uma vez, eu acho que o Atlético esteve abaixo do Flamengo em relação à rotação. O Flamengo, que, claro, capitaneado pelo Felipe Luiz, que é seu primeiro título como treinador do Flamengo, ex-atleta do Flamengo, mas não senti da parte do Atlético essa obsessão, essa vontade, essa gana, e aí essa sinergia entre campo e arquibancada, ao meu sentir, ficou faltando também, Vitão. Ficou faltando, né? Concordo com você, a gente esperava que o estádio fosse aquecer. Igual você disse, o início, a entrada espetacular, a festa, maravilhoso, muito legal. E o que eu esperava do time? É óbvio que a gente está falando... é um resultado de 2-0. O próprio gol do Kardec ali que ele perdeu, o lance que ele perdeu ali, ele faz aquele gol ali por vai, porque uns 34, 35 do segundo tempo. Exato. Se ele faz o gol ali, você contando os acréscimos, você ainda tem chance de levar o segundo gol, porque não é 2-0, embora seja uma baita de uma vantagem, também não é uma vantagem tão grande no sentido de você arriscar, de conseguir gols rápido, enfim. Só que eu esperava aqueles 15 minutos iniciais de pressão. Como o Atlético sofreu bastante do River Plate, como era esperado. Eu imaginava, eu acho que o Atlético não tem que ir pro kamikaze, por tudo ou nada. Tanto que, para mim, a opção pro Zarate, não pelo Kardec, foi correta, porque você não tem que se arriscar de cara. Mas eu esperava em termos de pressão. Opa, vamos pressionar, vamos mostrar aqui que a gente quer, de virar. E não senti isso em momento nenhum. Não conseguiu fazer aquela pressão inicial e... Aí por um momento ali no primeiro tempo, mas nada tão grande, por um momento no segundo tempo também, mas também nada tão assim, hora nenhuma que a gente fosse ter aquela convicção que, nossa, vai espremer até sair o gol. Isso realmente, de fato, não aconteceu. Eu acho que e fica a sensação, quando você precisava de gols, né, fica a sensação que faltou isso aí. Esse punch, né, esse abafa, né, que a gente esperava que acontecesse. E, de fato, não aconteceu. O Leonardo Mendes está aqui também, o William Galo, o Alisson Pereira, o Tyson está conosco também, Ronildo Venâncio, Felipe Tadeu de Oliveira, José Valadares, Dream BG2 está conosco também, Galo Metal está falando que está muito puto. Esse time me decepcionou muito hoje, esperava mais. Eu acho que o pessoal saiu realmente com essa frustração também, né? O treinador Kaique está falando que chega de Atlético esse ano, cansei desse Pardal, está falando ele aqui, o Bruno Oliveira, o Pedro Henrique, é muita gente mandando mensagem para cá e a gente vai registrando à medida que nós vamos conversando. Vitão, primeira coisa, esse time, esses 11 iniciais do Milito, né? Com o Everson, Lianco, Bataglia, Alonso, Arana, Otávio, Scarpa, Zarate, Paulinho e Hulk. Como é que você viu? Surpreendeu não, né? Era mais ou menos... Não. Pedra cantada, né? Era o time que eu esperava e era o time que eu esperava no domingo passado. Você é testemunha disso. Para mim, o Zarate já teria que ter começado no domingo passado. Esperava já esse time mesmo com o Zarate. Aquele primeiro... é o time do primeiro, com a exceção do Lianco pelo Saravia, né? É o time daquele primeiro bom momento do Milito, da chegada dele. O time base dele era esse aí. Que tinha o Zarate muito bem fazendo essa movimentação, o Otávio junto com o Alan Franco fazendo a dupla de volantes. Era esse time, o time inicial do Milito. Então eu esperava, sim. A escalação estava dentro do que eu esperava. Eu vi muita gente antes falando, entrar já com Kardec, entrar com Saravia. Não teria entrado com eles de cara, teria feito o que o Milito fez. Cara, você joga o primeiro tempo, porque são 2-0. 2-0 você consegue ali, no segundo tempo, quem sabe buscar numa bafa, joga um jogo normal, quem sabe você não faz 1-0. Depois, no segundo tempo, você não tem que se abrir tanto, o Atlético teve que se abrir.
Mas eu gostei da escalação. Não foi de hoje, não foi por causa dessa escalação que o Atlético não foi campeão, não. Não. Foi realmente aquele primeiro jogo no Maracanã. E hoje ficou claro, realmente, que o elenco do Flamengo tem mais repertório, vamos dizer assim, né? E soube jogar com essa vantagem que foi conquistada no domingo passado lá no Rio de Janeiro, né? O Júlio César, por exemplo, Vitão, está falando que faltou técnico nessa final da Copa do Brasil. Não concordo com ele, não. O improviso do Arana não deu certo desde o primeiro jogo contra o Vasco. Ganhamos aquele jogo, o Arana fez gol. A vitória escondeu o mau desempenho. Você discorda do Júlio César, então? Eu acho que no primeiro jogo lá contra o Vasco funcionou bem, porque era um estilo de jogo que o Vasco mais recuado, o Atlético atacando o tempo todo. Só vi que ele participou dos gols, participou de outros lances, então naquele jogo acho que funcionou bem. Em São Januário, eu falei isso no pós-jogo aqui, deixei claro, não funcionou. Tanto que não seria uma opção minha para o Rio de Janeiro. Só voltar nas lives anteriores, eu falando que não é as minhas preferências, então não é porque perdeu por 3-1 lá, então de fato eu não gostei, mas não acho que foi por técnico, não, pelo contrário. Acho que se o Atlético chegou em 2 finais, tem muito do técnico, que pegou e resgatou vários jogadores aí que estavam escanteados pelo próprio clube, gente que descobriu posição para o Batalha, por exemplo, enfim, e vou repetir o que eu falei antes das 2 finais, né, porque não é que perdeu não. Para mim, o Milito, independentemente do que acontecer dia 30 lá em Buenos Aires, para mim o Milito é o técnico do Atlético para 2025. E eu concordo com você. Eu também acho, discordando, pedindo ver, né, o Júlio César, eu também acho que não foi culpa do Milito. Acho até que ele tem muito mérito, na verdade, que conduziu o Atlético a essas 2 finais, essa perdida esse dia 10 de novembro de 2024, uma derrota dolorida, doída, sim, mas sobretudo porque, assim como alguns estão falando aqui, eu acho que ainda faltou aquele galo de briga, aquele galo que incendeia a arquibancada, que luta, que disputa a bola, que racha e tal. Não estou falando para ser desleal, mas eu estou falando de lutar por cada palmo. De chegar junto. De jogar junto e tal, e achei, assim como havia achado domingo passado, achei mais uma vez o Atlético muito abaixo. Bolivar, só um detalhe, o Everson comentou sobre o que eu cheguei a comentar numa live aqui também, que eu na época, acho que foi depois do Atlético Goianiense, eu até dei crédito pro Igor Assunção lá da 98, sobre o fato de até ter jogado a primeira final 4 dias depois daquele ápice que foi a classificação diante do River, que ele fala que o time claramente sentiu, não conseguiu virar a chave necessária de ter o foco, por mais que seja importante, isso é do ser humano, gente. Foi uma partida muito importante, logo depois de outra tão importante, que o time conseguiu um baita de um resultado. E que isso aí custou caro, realmente isso fez diferença. E aí, também passa pelo mérito do Flamengo, do Felipe Luiz também, hoje, lá ele soube armar o time, hoje de novo soube armar o time, como ele congestionou ali o meio campo, fechou as laterais, que sabe, o Atlético é muito forte com a Arana aí, com Scarpa pelos lados, como que ficou o técnico do Flamengo também, ele minou nesse sentido, minou da bola mesmo, de tirar as qualidades do Atlético, de tirar o espaço dos espaços do Galo. Isso aí também fez toda a diferença na partida de hoje. Fez muita diferença na partida de hoje, né? A verdade é que o Flamengo esteve bem, tanto semana passada como desta vez, né? Só um detalhe, viu, Bolivar? Só um detalhe. Assim, no meu modo de ver, para mim, semana passada não foi jogo para 3-1. Acho que o placar foi um pouco dilatado em relação ao que foi o jogo. Só que hoje também não foi 1-0, o jogo para 1-0, não. Acho que hoje o Flamengo, o placar seria mais justo, o Flamengo com uma vitória com a margem maior, se não fosse o Everson. Acho que o Flamengo jogou melhor, no sentido de fazer mais gols e venceu por um gol só. Acho que ficou muito claro nisso, nessas 2 finais aí. Impressionante a quantidade e a dificuldade, né, das defesas realizadas pelo Everson nesta tarde na Arena MRV, né? Pelo menos 4 ou 5 defesas assim, a queima-roupa, né? A queima-roupa. Já começou logo de cara, né? Vamos lembrar que ele já saiu abafando o Gerson logo no início. Já foi logo de cara, ele já fez uma defesa ali espetacular no início. Uma saída muito boa. Depois, no segundo tempo, teve aquela que o Bruno Henrique tentou uma cavadinha, depois ele saiu no pé acho que, se não me engano, foi do Michael, depois a finalização do Alexandro, enfim, várias outras defesas. Assim,